Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Na última aula, nas últimas aulas, né, a gente fechou a parte de divisão celular, né? Então, na divisão celular nós estudamos o ciclo celular, como ele ocorre, quais são as etapas que formam, né? Falei da interfase, falei do período da divisão celular, falei das etapas da interfase, né? A etapa G1, S, G2, a etapa G0, né? Que alguns autores adotam quando as células elas não estão em processo de preparação da divisão celular, que algumas células podem passar todo o seu período de vida na fase G0, né? Aquelas células que são muito especializadas e não se dividem, ou se dividem pouco, no processo de divisão celular é muito raro, né? Ou não acontece com frequência. E falando sobre as divisões celulares, né? Falei sobre a mitose e falei sobre a meiose. Né? Estou falando sobre a mitose, aquela divisão celular que ocorre em células somáticas, na proporção de uma célula formando duas, a proporção de 1 para 2, células formando células idênticas, ou seja, uma divisão celular que estabiliza, né? Ou seja, células diploides formando células diploides, células haploides formando células haploides, né? Ou seja, células 46 cromossomos formando células 46 cromossomos, células com 23 cromossomos formam células com 23 cromossomos, ou seja, ela forma células idênticas a elas, certo? Falei que a mitose e a divisão celular nos organismos unicelulares, né? Aqueles organismos unicelulares, quando fazem sua reprodução assexuada, eles fazem um processo de mitose, eles geram outras células na parte da mitose, né? E a gente fila cada uma das etapas da mitose, né? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, concluindo lá com a citocinese dentro da telófase, marca o fim da divisão celular. Expliquei para vocês que existem algumas substâncias que podem parar a divisão celular, como é o caso da colchicina, que ela para o processo de divisão celular na metáfase, né? Então, como ela destrói a tubulina, né, que são a proteína que forma o fuso acromático, né, o fuso mitótico, então ele impede que ocorra o processo de ligação, né, do tubo mitótico, né, dos microtúbulos, né, com o cinetocoro lá do centrossomo dos cromossomos, né, que seguiria na anáfase, no encolhimento desses microtúbulos, a separação das cromátides irmãs. Então a colchicina ela impede que esse fuso ele se prenda, né, aos cromossomos, e aí a divisão celular para. Falei também que a mitose está muito relacionada com o câncer, né? É um processo de multiplicação desordenada das células, que vai deliberar e vai formar um processo das células cancerígenas, né, que não entendem que já se dividiram e foram se dividindo sem parar. Né? E falei um pouquinho sobre os pontos de checagem, né, que são pontos que verificam se as etapas foram cumpridas. Né? Então, final da fase S, vai ver se o DNA se duplicou, se os componentes celulares se duplicaram, a célula checa. Se esse processo não aconteceu, ela para nesse estágio, ela não prossegue. Na fase G1 ou G2, né, vai ver se tudo na célula está preparado. Né? Na metáfase, vai ter o ponto de checagem para observar se os cromossomos estão alinhados na placa equatorial. Se não tiver, a divisão celular não acontece. E aí tem aqueles mecanismos de corrigir, de impedir que a divisão celular prossiga, né, que são os mecanismos da própria célula. E também tem um caso que, se alguma coisa der errado, né, a célula pode entrar em processo de apoptose, que é o processo de suicídio celular. Né? Então a célula vai se destruir porque ela identificou algum erro, percebeu, não conseguiu corrigir, e aquele erro pode ser fatal para a célula, então ela vai lá e destrói, ela vai lá e desfaz a célula. Né? E falei da meiose, né, que a meiose é dividida em duas etapas, a meiose 1, a meiose 2, a meiose 2 sendo completamente idêntica ao que acontece na mitose. Né? Então a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 é completamente idêntico a tudo que acontece na mitose. A meiose ela é uma divisão celular reducional, né, que ela visa reduzir o número de cromossomos da espécie, dos indivíduos. Né? Ela tem uma proporção de 1 para 4, ou seja, uma célula formando 4 novas células, sendo que 2 células são formadas ao fim da meiose 1 e mais 2 células são formadas, e mais 2, né, as 4 células ao final da meiose 2. Na meiose ela acontece nas células reprodutoras, nos gametas, né?
Então a meiose ela reduz o número de cromossomos, ela acontece nas células reprodutivas, né? Para que os indivíduos possam reproduzir de forma sexual e haja a combinação material-genética paterno-materno, é necessário que a gente tenha uma redução do número de cromossomos. E essa redução acontece justamente na primeira etapa da meiose, que é a meiose 1, né? E aí falei que tem uma coisa bastante importante que acontece na meiose, que é o crossing over, ou processo de permutação, que é um processo que a gente tem a recombinação do material genético, né? Isso acontece na profase 1, né? E a gente, dentro da profase 1, a gente tem lá as 5 etapas, né? Leptoteno, zigoteno, né? Diacinese, e aí por aí vai. Tem várias etapazinhas, né? E a gente tem diferenças na meiose 1 se comparar com a mitose. Então aí a gente termina o processo de divisão celular. Hoje a gente vai começar a falar sobre o que a gente chama de metabolismo energético, né? Então, tudo que a gente vai realizando no nosso dia a dia, né? A gente vai no nosso corpo, né? Mas o que é primeiro que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de qualquer reação química que vai acontecer no nosso corpo, né? Então, as reações químicas vitais do nosso corpo, a gente pode chamar de metabolismo, certo? Então, o processo de formação de energia no nosso corpo, o processo de degradação de substâncias, de digestão de substâncias, então, o processo de síntese e degradações são um tipo de metabolismo energético, processo de produção na fotossíntese, por exemplo, o processo de produção do próprio alimento dos organismos fotossintetizantes. É um metabolismo, uma reação química vital para a vida desses organismos. Então tudo isso é metabolismo. E o metabolismo energético é justamente o metabolismo que trata das reações que envolvem energia, né? Seja ganho, liberação de energia, seja a produção de energia, seja a produção de substâncias energéticas, seja o consumo de substâncias energéticas, seja o processo de síntese de novas substâncias, seja o processo de degradação de substâncias complexas em substâncias mais simples, por exemplo. Então, no nosso dia a dia, a gente invariavelmente consome energia desde as nossas atividades, né, rotineiras, seja até inclusive dormindo, comendo, assistindo televisão, sentado. Nosso corpo está sempre consumindo energia, produzindo energia também e gerando uma série de reações químicas diferentes. Certo? Então, uma das principais coisas que a gente tem, por exemplo, na nossa alimentação, que a gente vai obter as bases para poder produzir energia no nosso corpo, o processo da respiração sistêmica, da respiração pulmonar, que a gente vai captar o oxigênio, que vai atuar também na produção de energia, na retirada de energia das substâncias dos alimentos, né, principalmente da glicose, que é um tipo de carboidrato, como um carboidrato simples, como a gente já estudou durante esse ano. Geralmente esses valores energéticos eles vão estar representados nos alimentos, como vocês conseguem ver nos rótulos dos alimentos, como as quilocalorias, né, ou até as calorias. Aí depende, se tem quilocaloria, são 1000 calorias. Se tiver caloria, não. Aí a caloria é só caloria, né? O que é a caloria? A caloria é a quantidade de energia que está contida naquele alimento, né? Então vocês podem ter isso, então, na média de uma pessoa adulta, em média, né? A gente tem que ter uma dieta diária de 2.000 calorias, né? Na média. Isso varia em pessoas do sexo biológico, né? Tem algumas diferenças fisiológicas nos corpos, né? Mas isso seria uma média, 2.500 pessoas de sexo biológico masculino, um pouco menos para pessoas de sexo biológico feminino. E aí a gente consegue ver esses valores nutricionais de tudo que a gente come, né? Aquela tabelinha, né? Então todo ser vivo, seja nós, seja uma bactéria, seja um protozoário, todo ser vivo ele gasta energia, né, continuamente para manter as diversas atividades do seu corpo funcionando, ou seja, para que o seu corpo ele funcione. Há organismos maiores, mais complexos, eles podem consumir muito mais energia, e organismos mais simples, eles podem consumir menos energia, mas mesmo assim, até os organismos mais simples eles estão sempre consumindo energia, via de regra, né? A não ser que seja algum mundo extraordinário, né? Tem algumas espécies de organismos simples, alguns protozoários, né? Que eles conseguem entrar, e alguns animais também, entrar num processo de hibernação que ele praticamente não consome absolutamente nada, porque é praticamente independente do meio externo, né? E são os protozoários. Alguns animais, né, eles conseguem, eles hibernam, mas eles ainda respiram essas coisas, né?
Então, nas diversas atividades na célula dos seres vivos, as diferentes moléculas elas vão sendo modificadas, quebradas, né, ou fazendo rearranjos, reuniões para se transformar em outras substâncias. Né? Eu vi lá as proteínas, na questão do digestão a gente vai quebrar as proteínas nos aminoácidos e nossas células podem rearranjar esses aminoácidos para produzir outros tipos de proteínas que são diferentes, por exemplo, daquelas que você ingeriu. Então essa intensa atividade incessante que não para, né? Mesmo a gente dormindo, a gente está produzindo substâncias e consumindo outras, é o que a gente chama de metabolismo. Né? As reações metabólicas elas costumam ser classificadas em dois tipos. Certo? Nós temos as reações de síntese, né? E as reações de degradação. São dois tipos. As reações de síntese são aquelas reações em que as moléculas moléculas mais simples são unidas para formar moléculas de maior complexidade. Então a reação de síntese é você pegar moléculas simples e unir elas para formar moléculas mais complexas. As reações de degradação é o inverso, né? Você pegar moléculas complexas que são quebradas transformando-se em moléculas simples. Então, por exemplo, o processo de união de aminoácidos para formar uma proteína é uma reação de síntese. A quebra do glicogênio, que é a reserva de energia, a reserva de carboidratos que a gente botou no animais. Então você quebra o glicogênio para formar moléculas de glicose, né? É uma reação de degradação. Ou seja, você pega o glicogênio complexo, quebra ele para liberar várias glicoses, degradação, uma molécula complexa, formando moléculas simples. Juntando aminoácidos simples, forma uma molécula complexa que é uma proteína. Né? Então o conjunto de reações de síntese, pelas quais a gente vai criar um ser vivo que constrói novas moléculas complexas, a gente chama de anabolismo, que são reações anabólicas. Então as reações anabólicas são reações de síntese. Né? Então o anabolismo, ou reação anabólica, é uma reação de síntese. Então veja lá, tem energia, você pega moléculas simples e forma moléculas complexas. Reação anabólica, anabolismo, reação de síntese. Reações catabólicas, você pega uma molécula complexa e quebra ela em moléculas simples. Aqui, certo? Então, as reações de degradação são reações que a gente chama de reações catabólicas, ou reação de degradação, ou do catabolismo. Então, é por isso que essas reações, por meio das reações catabólicas, que o ser vivo obtém a matéria-prima e energia para a gente produzir para poder sobreviver, para desempenhar as nossas funções vitais. Então a gente vai ter essas duas reações. Reação anabólica é a reação de síntese, de produção de substância, moléculas simples formando complexas. Reações catabólicas são reações de quebra, moléculas complexas sendo quebradas em moléculas simples, e às vezes produzindo liberação de energia. Certo? Isso é uma classificação das reações de acordo com o que se ela produz ou se ela quebra. Né? Agora a gente também tem um processo de liberação de energia nas reações químicas. Certo? Então, os sistemas biológicos dos seres vivos, assim como qualquer outro sistema no universo, né, desde de formação de estrelas, por aí vai, eles seguem basicamente duas leis da termodinâmica, da física, né? Você já deve ter estudado termodinâmica, quer dizer, eu não sei se termodinâmica é do primeiro ano, mas se vocês vão estudar. Né? A primeira lei dela diz que os processos físicos e químicos, ou seja, de ganho ou perda de energia, né? Eles vão se transferindo de um para o outro. Mas não, ou seja, a energia ela não pode ser criada e nem destruída. Né? A energia ela não pode ser criada e destruída, ela pode ser transferida de um sistema para o outro, seja numa liberação, seja num processo de absorção de energia. Né? A segunda lei da termodinâmica diz que a energia, ela inevitavelmente ela se dissipa, né? Ou seja, ela passa de uma forma utilizável para uma forma menos utilizável. Então, por exemplo, uma forma utilizável são os fótons da luz, e uma forma menos utilizável por exemplo, o calor. Né? Então, existe uma tendência natural de que a energia ela tem de se dissipar. Né?
e as estruturas organizadas tornarem-se desorganizadas. Isso que a gente chama do princípio da entropia, que é o princípio que rege o universo todo. Então, o processo de entropia, ou seja, da tendência de a gente sair de padrões de organização para padrões de desorganização, né? Então ela vale para tudo. Então, por exemplo, ela vale essa questão aí, né? Dos fótons organizados, né? E depois eles se dissiparem na forma de calor. Então, a luz do Sol vem na forma de onda, de fóton, né? E depois ela se dissipa em calor, ou seja, ela se desorganiza. Isso é entropia. Então, as células elas necessitam de um suprimento, né, constante de energia para poder contrapor o aumento de entropia, ou seja, o aumento de desorganização ou o processo de dissipação de energia. Então, as células elas precisam sempre produzir energia para estar trabalhando contra a entropia, para poder manter o seu funcionamento da organização celular e seu funcionamento, né? Já que se a gente for seguir o princípio de entropia, a tendência é que as células se desorganizem. Para que elas não se desorganizem, elas ficam sempre produzindo e consumindo energia para manter a sua organização e sua funcionalidade. As atividades celulares elas consistem em realizar trabalhos mecânicos ou químicos, né? Que demandam energia. Por exemplo, movimentação celular, divisão celular, né? Processo mais mecânico, né? Outros tipos de controles e consideração de substâncias podem ser muito mais químicos e mecânicos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, trabalhos mecânicos pelas células são, por exemplo, os movimentos dos cílios, dos flagelos, a movimentação das células, a contração dos músculos, a movimentação dos cromossomos durante as divisões celulares, como falei, o desenvolvimento de substâncias através da membrana. Exemplos de trabalhos químicos são, por exemplo, a síntese de hormônios, de macromoléculas, as reações químicas para a produção de energia, né? Então, as reações químicas elas podem ser, que acontecem nas células, elas podem ser dois tipos, reações exergônicas, isso aqui é com relação à energia, certo? A gente classifica anabolismo e catabolismo com relação ao que é produzido. As reações exergônicas e endergônicas são de acordo com vamos dizer assim, a entrada e saída de energia naquela reação química, né? Então, nessas reações de quebra de ligações entre átomos, das moléculas de reagentes, ou seja, no processo de reassociação e recombinação de substâncias, né, para formar novas substâncias. Então, essa série de reações químicas elas vão envolver uma quantidade total de energia, né, presente no sistema, e essa energia ela pode estar entrando para essa reação química acontecer, ou seja, essa reação ela pode estar absorvendo energia, ou essa reação química ela pode estar liberando energia, por exemplo. Então, as reações que a gente tem uma adição de energia para que ela aconteça são o que a gente chama de reações endergônicas. Esse ender é de dentro, né? Que também pode chamar de reações endotérmicas. São reações em que a absorção de energia para produzir alguma substância, né? Por exemplo, aqui no corpo tem o processo da fotossíntese, né? Então você tem lá o gás carbônico, que é a água, a energia solar entra, ela absorve e produz um nível de energia mais alto, né? Que é a glicose que a planta vai utilizar para produzir sua energia química, né? Então é um caso de energia endergônica, que é a energia que é absorvida, ou seja, para aquela reação química acontecer, ela absorve energia, ou seja, uma reação endergônica endotérmica. O outro tipo de reações é o contrário, né? Ou seja, para que a reação química ocorra, ela libera energia, ou seja, ela vai ter esse processo de liberação de energia para o ambiente. Essas são as reações exergônicas ou exotérmicas. Esse exo é para fora, né? Então, por exemplo, o processo da respiração celular, o processo da degradação da glicose. É uma reação química que libera energia, certo? Então, reações endergônicas são reações que consomem energia e aumentam o nível energético ao final dos produtos. Os produtos têm um nível energético maior do que os reagentes. E as reações endergônicas ou endotérmicas, as endergônicas são essas que absorvem, certo? Então, os produtos têm um nível energético maior do que os reagentes. E as exergônicas são aquelas que liberam energia para o ambiente. E os reagentes têm um maior nível energético dos produtos. Então, por exemplo, essas duas reações aqui que a gente vai estudar: a fotossíntese e a respiração celular, certo? Outro tipo de reação que é bastante comum são as reações de oxirredução. Acho que vocês estudaram isso no primeiro ano, né? Então,
são as reações químicas em que há transferência de elétrons entre as substâncias que participam, né? São chamadas de reações de oxirredução, de reação de, como está escrito aí, oxirredução tudo junto, oxidação, pode ser chamada de reações de oxidação-redução, e também se podemos chamar das reações de redox, né? Então, nessas reações, há perda de elétrons por uma substância reagente, né? Que esse processo é chamado de oxidação, então são os processos de perda de elétrons, e a adição simultânea de elétrons a outras substâncias reagentes, né? Que é chamado da redução. Então, o magnésio ele sofreu oxidação, que ele perdeu elétrons, né? Por isso que ele está com uma carga formando o íon mais 2, né? O cátion, e o oxigênio sofreu redução, ele ganhou elétrons, e ele formou um ânion aí, né? Com a carga menos 2. Então, nos processos químicos de oxidação e redução, estão sempre acoplados, né? Então, eles acontecem junto, a oxidação e a redução, né? Quando uma substância se oxida, a outra se reduz simultaneamente. Vocês já viram isso, né, em química, provavelmente no primeiro ano, se eu não me engano, reações químicas se estudam no primeiro ano. O conceito de oxirredução ele se aplica não só para substâncias iônicas, né? Mas também para compostos moleculares em que os átomos estão unidos por ligações covalentes. Então, esse processo também acontece com aqueles átomos que estão compartilhando elétrons. A combustão, os processos de combustão mecânica, por aí vai. Esses processos acontecem. Nos átomos de carbono e de hidrogênio, os átomos de carbono e hidrogênio, eles têm aproximadamente a mesma eletronegatividade. Porque eu falo isso, porque a gente vai trabalhar muito com carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente está trabalhando nas moléculas orgânicas, principalmente com a glicose, que a gente vai trabalhar muito na respiração celular e na fotossíntese. O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é a capacidade dos átomos em atrair elétrons, né? Então, os átomos de carbono e hidrogênio eles têm aproximadamente a mesma eletronegatividade, né? O oxigênio, por sua vez, ele é muito mais eletronegativo que o carbono e que o hidrogênio, que são as moléculas que formam os carboidratos, né? Então, por exemplo, as moléculas de gás carbônico, os elétrons compartilhados pelo carbono e o oxigênio ficam mais perto do oxigênio do que do carbono, né? Da mesma forma que nas moléculas de água, né? Os elétrons compartilhados ficam mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Nessas reações de oxirredução, a gente vai trabalhar também elas no assunto. A grande maioria dos seres vivos, eles obtêm energia para suas atividades celulares, corriqueiras, por meio da oxidação aeróbica das moléculas orgânicas. Ou seja, a partir desse processo de oxidação, utilizando o oxigênio, né, e esse oxigênio com alta eletronegatividade, para suprir as suas demandas energéticas de suas atividades celulares, né? Então, nesses processos, por exemplo, moléculas de ácidos graxos, glicídios, carboidratos, né, principalmente a glicose, que a gente vai ver bastante, são degradados formando moléculas de gás carbônico, né, e de água, com liberação dessa energia para as células poderem desenvolver as suas atividades. Então, assim, a energia que permite a existência, né, e o funcionamento do corpo de cada um de nós, a partir de nossas células, provém de reações de oxirredução. Por exemplo, processar a combustão da glicose, o processo de degradação da glicose para a produção de energia na respiração celular é um processo de oxirredução, né? Então, a glicose reagindo com o oxigênio vai liberar gás carbônico, água e energia. A gente vai ver quando a gente for tratar especificamente da parte da respiração celular, que a gente começa a ver na próxima aula, certo? Então, a grande maioria dos organismos fazem isso, usando o oxigênio. Outros eles vão utilizar a gente vai ver na respiração celular, o processo de fermentação, que é um processo anaeróbico, ou seja, eles não utilizam oxigênio para fazer esse processo aí. Mas a gente vê isso com calma na próxima aula, certo? Não acabou a aula. O que a gente chama da moeda energética do mundo dos seres vivos é o que a gente chama do ATP. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, cheio de bola. Aí tem duas moléculas
que estão envolvidas no processo energético dos seres vivos, no mundo vivo, que é o ATP e o ADP. O ATP é aquele que está lá em cima, né? E o ADP é o que está aqui, essa moléculazinha aqui é a moléculazinha do ADP embaixo e do ATP em cima. Né? Então a energia para a manutenção da vida, ou seja, a energia que a gente precisa para a manutenção do metabolismo das nossas células, ela provém da degradação das moléculas orgânicas que o organismo utiliza para o alimento, né? No caso, por exemplo, a glicose. Então nessas células, por exemplo, o oxigênio, a gente vai ter um processo de oxidação, né? Então nossas células elas oxidam as moléculas de certos nutrientes, como por exemplo a glicose, né? E vai degradar ela em água e gás carbônico. E a partir dessa reação, dessas reações oxidativas, por exemplo, da glicose, a energia para nossas atividades vitais ela é extraída. Né? Esse processo é o que a gente chama da respiração celular, né? Que a gente utiliza o oxigênio como agente oxidante. Então, praticamente toda a energia presente nas moléculas orgânicas dos seres vivos, elas provêm primariamente da luz solar, né? Por meio do processo químico que a gente chama da fotossíntese. Né? Então as plantas, as algas, algumas espécies de bactérias, elas captam energia luminosa e utilizam para produzir substâncias orgânicas que são transferidas a partir das cadeias alimentares, das cadeias tróficas. Ou seja, a parte da alimentação, a gente vai transportando essas moléculas de um ser vivo para o outro. Né? Então a energia que fica armazenada nessa forma potencial, né, nas ligações químicas entre os átomos das moléculas orgânicas produzidas é o que a gente vai precisar extrair na respiração celular para produzir as moléculas energéticas nas células dos seres vivos. Né? Então a respiração celular ela torna essa energia disponível para que as células a utilizem para suas atividades vitais. Como a gente viu lá, por exemplo, os transportes ativos, a bomba de sódio e potássio, que consumia essas moedas energéticas. Né? Então nos seres vivos, né, a energia obtida nas moléculas orgânicas degradadas ela não é transferida diretamente para os processos celulares. Ou seja, quando a gente tem o processo de oxidação, por exemplo, da glicose, para liberar essa energia ela não vai direto para... ela não vai se deslocar diretamente para as atividades celulares. Ela é primeiramente armazenada em uma molécula que a gente chama o trifosfato de adenosina, que é chamado do ATP. Então o ATP é como se fosse uma bateria, ou seja, essa energia que é liberada na oxidação da glicose, dessas moléculas orgânicas, essa energia ela é armazenada por essa molécula que é o ATP, certo? Então a função desse ATP é de captar essa energia liberada das reações exergônicas, ou seja, exotérmicas, né? E armazená-las para posteriormente transferir. Ou seja, então essa energia, quando você tem a oxidação da molécula de glicose, essa energia que é liberada, ela não vai diretamente para os locais onde as células vão utilizar ela em outras atividades. Elas são armazenadas na forma do ATP. Né? Então, em praticamente todos os seres vivos, o trifosfato de adenosina, que é o ATP, é a sigla em inglês, certo? É a molécula mais importante na captura e no armazenamento temporário de energia e consequentemente na transferência. Né? Então o ATP ele é um nucleotídeo, como vocês podem ver aqui na estrutura dela, que é constituído por uma base nitrogenada, a ribose, ali vocês estão vendo, por uma base nitrogenada que é a adenina, um carboidrato que é a ribose, o açúcar que é a ribose, né? E por 3 grupamentos de fosfato. Por isso que é esse trifosfato, é o trifosfato de adenosina. Né? As ligações químicas que acontecem nos fosfatos ATP são chamadas de ligações altamente energéticas ou ligações de alta energia. Geralmente simboliza com tiozinho. Né? Durante a degradação das moléculas orgânicas do alimento, parte dessa energia liberada pelos átomos é utilizada para a síntese de moléculas de ATP, né? Ficando armazenada nas ligações químicas entre os grupos de fosfato. Então, elas ficam guardadas porque são ligações altamente energéticas. A energia não é transferida para o ATP, ela se dissipa na forma de calor. Então, parte da energia que é liberada na oxidação, o ATP armazena, outra parte é liberada na forma de calor. Ou seja, não é uma transferência 100% eficiente de energia. A energia que é armazenada no ATP ela pode ser transferida para os mais diversos tipos de processos metabólicos e energéticos que acontecem na célula. Né? O estoque de ATP em uma célula geralmente assim, é de ordem de 1 bilhão de moléculas, né? Sendo usado, né, reposto a cada 2 ou 3 minutos. Né?
e sem parar. Esse processo ele vai acontecendo sem parar, sem parar, sem parar. Por essa razão, alguns pesquisadores, né, eles comparam o ATP como uma moeda energética, né, que circula dentro da célula, né, como se fosse o dinheiro da célula. O ATP ele é normalmente sintetizado a partir de uma molécula precursora, que é semelhante a ele, mas que tem apenas 2 fosfatos, não tem 3 fosfatos, que é o ADP, que é o difosfato de adenosina. Então é como se o ADP fosse a bateria descarregada e o ATP fosse a bateria energética carregada. Então essa energia que é liberada na oxidação da glicose, por exemplo, faz com que um fosfato inorgânico, que é esse que está aqui, ela se una ao difosfato de adenosina e forme uma molécula extremamente carregada, que é o ATP. Né? Então a síntese do ATP ela ocorre por essa adição de um grupo fosfato inorgânico à molécula do ADP. Essa reação ela demanda uma quantidade de energia, né? Mais ou menos quase 8 quilocalorias por molécula. E a quebra dessa molécula, então, quando você quebra o ATP, quando você libera a energia do ATP, ele se transforma em ADP e fosfato inorgânico. Né? Então você retira essa energia. Então o ATP ele vai até o local, tá? Por exemplo, lá na bomba de sódio de potássio, o ATP vai lá, ele quebra essa molécula de fosfato, libera, cede essa energia para a bomba de sódio de potássio funcionar, e quando ele libera essa energia ele se descarrega. Então ele vira ADP e libera esse fosfato inorgânico. Quando tem essa liberação de energia da oxirredução da glicose, ele une novamente o ADP a esse fosfato inorgânico e forma uma molécula de ATP. E esse processo ele vai sendo prosseguido e vai continuando, certo? Então tá aí essa introdução, né, ao metabolismo energético. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Na próxima aula a gente já começa a falar sobre o processo de respiração celular. Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima. Tchau!